Então, muito bom dia, pessoal, meus queridos amigos, queridas amigas que acompanham a nossa pílula, nosso segundo encontro do Instituto Brasileiro de Direito e Raciocínio Probatório. Hoje nós vamos debater sobre Fishing Expedition no processo civil. Quero agradecer muitíssimo ao nosso presidente, Vitor de Paula Ramos, pelo convite, por ter idealizado o projeto junto com a nossa diretoria. Quero agradecer a Beta de Lima e Silva, que está aqui operando com a gente o nosso canal. E, naturalmente, quero agradecer muitíssimo a presença da professora Francesca Ferrari, professora da Universidade de Insubria, na Itália, do meu queridíssimo amigo também, professor Antônio Passo Cabral, professor titular de Direito Processual Civil da nossa Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Os nossos trabalhos vão transcorrer da seguinte maneira: a gente vai escutar primeiro a professora Francesca Ferrara, e depois o professor Antônio Passo Cabral e eu vamos fazer alguns comentários, né, algumas provocações, algumas indagações, algumas ponderações, refletindo um pouco sobre essa técnica, né, de exploratória, assim como ela apareceu nos Estados Unidos, como foi compreendida na Itália, como vem paulatinamente aparecendo cada vez mais na prática e na academia brasileira. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de dar as boas-vindas à professora Francesca Ferrari, né, uma expert no tema, no cenário mundial. A professora Francesca vem de estudos de prova de 2004, seu trabalho sobre la prova migliore, é uma ricerca de diritto comparato, né, sobre best evidence, trabalho maravilhoso, que merece ser conhecido muito também entre nós. E em 2020 publicou La Pesca di Frodo, eh, que trata precisamente do tema da Fishing Expedition. Uma tradução, né, para o português seria uma caça furtiva, uma caça sorrelfa, né? Ou seja, uma caça realmente exploratória de provas. Então, professora Francesca Ferrari, seja muito bem-vinda ao nosso instituto, ao nosso canal do YouTube, e a nossa querida amiga tem a palavra. Dessa Innanzitutto, innanzitutto grazie al professor Mitidiero, è un piacere essere con voi, mi spiace solo di non essere davvero a Rio de Janeiro, sarebbe molto meglio, in realtà purtroppo sono a Bruxelles, che come tempo insomma è un po' diverso da quello di Rio de Janeiro. Grazie anche al professor Cabral e grazie in particolare al professor Mitidiero di avere così ha avuto parole estremamente estremamente per me molto piacevoli da ascoltare in merito ai miei lavori e in particolare in merito alla pesca di frodo. È un mio scritto, un mio libro del 2020 che reca come sottotitolo Riflessioni critiche in materia di prova esplorativa. In realtà, un po' come tutti i miei lavori, è un lavoro che si basa sulla ricerca comparatistica e in effetti io muovo dall'esaminare da un lato il concetto di prova esplorativa in Italia e dall'altro lato il concetto di fishing expedition. La pesca di frodo, questo pesca di frodo è in una certa misura la traduzione, seppur non letterale, del termine fishing expedition. E sotto questo profilo, innanzitutto, mi sembra importante ricordare come dalla storia dell'utilizzo della metafora della pesca si evinca che l'espressione è stata utilizzata nei sistemi di common law con delle accezioni prevalentemente negative, ma in modo molto disomogeneo fra di loro. Ehm, Vedremo anche che questa caratteristica dell'utilizzo dell'espressione fishing expedition è comune all'utilizzo dell'espressione prova esplorativa. In
realtà sono innumerevoli i riferimenti alla metafora della pesca anche in letteratura e sotto questo profilo sono debitrice di un articolo di Elizabeth Thornburg che ha scritto questo articolo Just Say No Fishing, The Lure of Metaphor e ha ripercorso in una certa misura la storia di questa metafora nell'ambito della giurisprudenza innanzitutto delle corti di equity in Inghilterra e poi ovviamente delle corti di common law e in particolare delle più recenti, dei più recenti utilizzi di questa metafora nell'ambito delle corti statunitensi. L'uso della metafora è già documentato in Grecia, nella Grecia antica del secondo secolo e in particolare da Oppiano di Anasabardo, che in questa sua opera, che è la Aeleutica, dipingeva il pescatore con delle chiarissime caratteristiche negative, come il soggetto che sopraffa la preda. E poi nel corso del Medioevo che si consolida, io sento un rumore di fondo, non so se lo sentite anche voi. Daniel, io sento un rumore di fondo, non so se lo Sì, sentite Sì, anche voi. qualcuno. anche io, Francesca, io chiedo adesso per qualcuno mutare il Ah, ok, ok, microfono. ok, scusami, scusami. Scusa, scusa, No, no, scusa scusa, tu. Francesca. Quindi è nel corso del Medioevo che si consolida una concezione negativa dell'uscita di pesca. Sostanzialmente si dice che la battuta di pesca, uscita di pesca o la fishing expedition altro non è se non l'azione umana di sottrarre qualcosa a un'altra persona. E in realtà questo stesso significato viene attribuito all'espressione nell'ambito del Middle English Dictionary. Successivamente, nell'età moderna, Shakespeare fa ampio ricorso alla metafora della pesca, alla metafora della fishing expedition, e lo fa sia nel Mercante di Venezia, sia nell'Amleto. Questo significato, appunto, in una certa misura della pesca o della fishing expedition come un tentativo di sottrarre delle informazioni da qualcuno, informazioni che non sarebbe stato possibile avere in altro modo, si rinviene anche nell'Oxford English Dictionary, dove si dice che la fishing expedition è una inquiry put forward in order to elicit information which cannot be gained directly. Ma al fine di individuare la nascita della metafora in ambito processuale, il riferimento non può che essere alle corti di equity. Alle corti di equity e sostanzialmente nelle corti di equity la metafora veniva utilizzata per censurare quelle richieste di discovery che si ponevano in contrasto con le regole della discovery e in particolare quelle regole volte a limitare in qualche modo la discovery. In particolare, innanzitutto, veniva utilizzata per censurare quelle richieste di discovery che si ponevano in contrasto con la regola del cosiddetto own case. Cos'è questa regola? È quella regola che permetteva di acquisire le prove in possesso della controparte idonee a dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa, ma al contempo non consentiva invece di acquisire le prove in possesso della controparte su fatti impeditivi, estintivi o modificativi. Sostanzialmente la metafora della fishing expedition era appunto utilizzata per dire queste istanze di prova, queste istanze di discovery non sono consentite. In realtà, tuttavia, la giurisprudenza non utilizzava l'espressione fishing expedition solo per censurare quelle istanze di discovery che appunto andavano contro la regola del own case, ma sostanzialmente per censurare tutte quelle istanze di discovery che, per esempio, si ponevano in violazione del diritto alla riservatezza, oggi diremmo diritto alla privacy.
Per esempio, nelle controversie in materia di proprietà poteva costituire un'occasione per parte attrice di compiere facilmente delle indagini perché il diritto inglese non conosceva un sistema pubblico di registrazione dei titoli di proprietà. Ecco, se da un lato, attraverso la Discovery, parte attrice poteva andare un po' alla ricerca del titolo di proprietà, in realtà, scusate, se tra qualche minuto devo spegnere il video è soltanto perché purtroppo Bruxelles, nonostante sia la capitale d'Europa e della tecnologia e dell'innovazione, in realtà dove sono in questo momento, cioè in commissione, non ha un wifi funzionante, quindi sto lavorando con il mio hotspot. Vabbè. Ehm, allora, ehm, dicevo, questa espressione quindi venne utilizzata anche nelle controversie in materia di proprietà e in quel caso quasi la metafora aveva assume quasi una funzione di tutela pubblicistica perché era concepita come un deterrente processuale rispetto ad eventuali azioni malafede. Quindi in questo caso, per esempio, la phishing expedition non ha una connotazione negativa. Altrettanto l'espressione e come dire, il significato di phishing expedition viene importato dall'Inghilterra negli Stati Uniti e innanzitutto viene utilizzato sempre nel mondo dell'equity. Ehm, in questo caso i casi che ho potuto esaminare riguardano prevalentemente delle obbligazioni pecuniarie, quindi come dire, se vogliamo non c'è niente di particolarmente specifico. Ehm, ma al di là dei singoli casi in cui l'espressione viene utilizzata, ciò che rileva è che nell'ambito, fino a quando rimaniamo nell'ambito dell'equity, la phishing expedition ha da un lato una connotazione negativa, perché appunto attraverso la phishing expedition censurano le istanze discovery che sono volte a, come dire, acquisire informazioni che non si potrebbero legittimamente acquisire, dall'altro lato ha una connotazione positiva, perché eh, in passato qual era la situazione? Ma prima dell'affermarsi della discovery vera e propria, come oggi la conosciamo nei sistemi di common law, la funzione di individuare i fatti della controversia era affidata ai pleadings è soltanto con l'affermarsi definitivo della discovery che i pleadings diventano notice pleadings e dall'altro lato è necessario in qualche modo limitare la discovery. Basti pensare sotto questo profilo al Field Code. Il Field Code è stato pubblicato nel 1848 in quel contesto si dice i pleadings dovevano contenere una precisa indicazione dei fatti della controversia. Abbiamo una situazione molto simile alla situazione attualmente esistente, per esempio, nell'ordinamento italiano. È chiaro che tanto più è necessario delineare i fatti della controversia. Mi vedete ancora? Mi sentite soprattutto? Sì, stiamo sentendo Ok, e ti vediamo scusate. bene. Ah, ok, adesso l'ho tolto un attimo, poi provo a rimetterlo, perché io invece mi vedevo, vedevo voi fermi e me ferma. Dicevo, con il field code, in realtà, appunto, abbiamo una situazione simile a quella dell'attuale ordinamento, per esempio, italiano, nell'ambito del quale ci sono dei fatti introduttivi del giudizio, che devono indicare precisamente i fatti della controversia, come dire, non c'è una fase di discovery. Perché? Perché non c'è la necessità di andare alla ricerca dei fatti, al più c'è la necessità di provare i fatti già indicati nell'ambito degli atti introduttivi.
Anche nel contesto del field goal era prevista la possibilità, per esempio, di richiedere l'ispezione di documenti o di cose in possesso della controparte, ma in una certa misura nel contesto del field code la funzione di identificazione del tema decidendum e del tema probandum doveva avvenire alla luce delle allegazioni delle parti nei pleadings. Quindi fino sostanzialmente alle Federal Rules of Civil Procedure, la Discovery ha un ruolo molto limitato. È soltanto nel 1932 compare negli Stati Uniti una monografia di George Ragland, nel contesto della quale si enfatizza l'importanza della Discovery e in particolare i benefici che deriverebbero dall'adozione della stessa. Nel 1935 la Corte Suprema, certamente influenzata da questo scritto di Ragland, nomina un advisory committee e sostanzialmente viene il ruolo il compito di redigere le Federal Rules of Discovery, scusate, le Federal Rules of Civil Procedure. E nell'ambito di queste Federal Rules of Civil Procedure uno spazio molto rilevante viene attribuito proprio alla Discovery, a questa fase, se vogliamo, antecedente il vero e proprio trial, nell'ambito del quale le parti devono mettere tutte le informazioni in loro possesso sul tavolo. It's not a question. Non è una domanda, vero? Ok. In realtà, appunto, in questo contesto, la Discovery, questo nuovo ruolo della Discovery fa da pandan a un nuovo ruolo, a un nuovo volto dei pleadings, che ancora sono previsti perché costituiscono, se vogliamo, lo starting point della controversia, ma hanno una funzione molto ridimensionata e anche come dire, una struttura molto diversa. I pleadings non hanno più la funzione come potrebbe essere quella dell'atto di citazione o della comparsa di risposta nel nostro ordinamento, quindi la funzione di indicare i fatti della controversia, bensì hanno semplicemente una funzione di notice. Quindi devono soltanto contenere le informazioni indispensabili per individuare l'oggetto della causa. La norma dice, la rule numero 8 dice in broad terms, quindi senza alcun riferimento alle specifiche circostanze di fatto o anche alle questioni di diritto derivanti ovviamente il diritto applicabile a quelle circostanze di fatto, perché quelle circostanze di fatto verranno individuate e in una certa misura anche delineate nel contesto della discovery. Sostanzialmente i pleadings hanno la funzione dell'instaurazione del contraddittorio. Dall'altro lato, la Discovery trova una disciplina estremamente dettagliata nell'ambito del Federal Rules sostanzialmente non soltanto vengono previsti una serie di discovery tools, cioè gli interrogatori, le deposizioni, la produzione di documenti, la ispezione, ehm, dall'altro, quindi, come dire, nella discovery sembra quasi essere tutto consentito al chiaro scopo di individuare il tema di fondo, cioè di fare in modo che la parte, prima del giudizio, debba mettere a conoscenza del suo avversario tutte le informazioni e le prove in merito alla controversia in suo possesso. È proprio la filosofia delle cards on the table. Questo espandersi della Discovery dà luogo fin dagli anni 70 del secolo scorso ad un fenomeno che è noto come l'abuse of discovery. Quindi un uso improprio e distorto dell'istituto ad opera delle parti, ma anche dei loro difensori, che conduce ad una serie di critiche da parte della dottrina in merito al funzionamento dell'istituto. Si parla della Discovery come della Rambo litigation, cioè di quella parte della litigation nella quale, come dire, far vedere i muscoli alla controparte.
E questo abuso della discovery si verifica con forme molto diversificate ed eterogenee. Ehm, Qual è lo strumento che viene utilizzato, per esempio, qual è lo strumento che viene utilizzato per frenare gli abuse of discovery? Ma certamente si utilizza lo strumento della phishing expedition, ma in realtà è del tutto evidente che parlare di phishing expedition non significa necessariamente parlare di qualcosa di negativo. Se noi abbiamo degli atti introduttivi estremamente essenziali e che non identificano i fatti importanti e rilevanti della controversia, beh, in qualche modo sarà necessario andare ad acquisire quei fatti. Ed è proprio per questa ragione che in una certa misura si configurano delle visioni diverse della phishing expedition in una certa misura la phishing expedition ha un senso nel contesto di un sistema, ha un senso se ce l'ha, nel contesto di un sistema nel quale ci sia una fase del processo come la discovery. Eh, questo concetto della phishing expedition e in una certa misura questa eterogeneità dell'utilizzo dell'espressione ehm, è un concetto che emerge, per esempio, in uno dei casi più noti in materia di phishing expedition, cioè il caso Hickman-Taylor, nel contesto del quale sostanzialmente il giudice Murphy della Supreme Court, è un caso del 1947, nel giudice Murphy della Supreme Court, prendendo atto delle divergenze giurisprudenziali in materia, fa il punto sul bilanciamento tra phishing expedition e fini del processo e dice sostanzialmente che no longer can the phishing expedition metaphor serve to preclude a party from inquiring into the facts underlining his opponent's case. Mutual knowledge of all the relevant facts gathered by both parties is essential to proper litigation. E questo perché? Perché, come si vedrà ancora meglio dalla giurisprudenza successiva, adesso eviterò di citarla tutta, in realtà la phishing expedition è da un lato uno strumento attraverso il quale si censura l'istanza di discovery che va alla ricerca di fatti della controversia. Dall'altro lato è, come dire, in una certa misura è ciò che è necessario fare tutte le volte in cui i pleadings, e nonostante la giurisprudenza del 2007-2009 è ancora così in common law, siano estremamente essenziali. Ecco, in una- l'uso improprio degli strumenti di discovery è in una certa misura determinato dalla struttura stessa della fase pre-trial, così come disciplinata nel processo statunitense, perché è un sistema nel quale i pleadings contengono pochissime informazioni fattuali e in realtà la discovery ha per forza un ampio spazio. Ehm, quindi in un sistema come quello delineato si identifica con l'espressione phishing expedition l'istanza di discovery esplorativa. E io mi sono occupata di questo tema proprio perché ho cercato nel contesto del mio libro di andare a vedere se si potesse ritenere utile quella qualificazione della prova come esplorativa che si trova in una pluralità di pronunce domestiche con riferimento all'esibizione, all'ispezione, alla consulenza tecnica, ma anche all'esibizione nelle azioni di private enforcement antitrust, nonché all'esibizione e all'ordine di informazione previsto nell'ambito del codice della proprietà industriale. Ecco, da una serie di analisi di pronunce, mi sembra si possa dire che l'espressione prova esplorativa nell'ordinamento italiano viene utilizzata dalla giurisprudenza
in modo molto ambiguo. E in una certa misura, quindi io ho concluso in merito alla sostanziale inutilità dell'espressione in questione e dell'inutilità dell'espressione phishing expedition, appunto, si era già resa conto la dottrina americana. Ehm, perché? Perché nella giurisprudenza più recente la metafora è stata utilizzata da un lato per sopperire alla carenza di una disciplina sui limiti della discovery, dall'altro lato come una vera e propria strategia processuale, al fine di contestare genericamente tutte le istanze di discovery. In una certa misura si legge nella dottrina più recente che la phishing expedition altro non è se non un'etichetta, esattamente come l'etichetta della prova esplorativa. E perché è un'etichetta? E perché è inutile sostanzialmente? Perché al di là dell'accezione positiva o negativa che ha avuto la metafora della fishing expedition e in una certa misura l'espressione prova esplorativa rispettivamente nella prassi giurisprudenziale della giurisprudenza statunitense e nella giurisprudenza italiana, l'espressione fishing expedition e l'espressione scusate, prova esplorativa non sono altro che un espediente retorico che nulla aggiungono ai limiti imposti dal legislatore in tema di contenuto dei pleadings. E in realtà né la censura di phishing expedition né la censura di una prova come esplorativa consente di determinare quali siano le istanze istruttorie che debbono ritenersi davvero phishing rispetto a quelle invece ammissibili. Nulla aggiunge questa espressione dunque alla eh, ehm, scusate, nulla aggiunge questa espressione al tema dell'ammissibilità o inammissibilità della prova. Ehm, quindi accertato che censurare la discovery perché phishing è inutile, quanto non pregiudizievole, in realtà giungiamo alla fine del mio ragionamento dicendo che delle due l'una, o l'istanza istruttoria viola l'onere di allegazione dei fatti principali e allora sarà inammissibile, o dall'altro lato non viola l'onere di allegazione. E allora parlare di esploratività non aggiunge nulla al discorso, ma neppure consente di qualificare quella prova come inammissibile. Del resto ci sono tante volte nell'ambito del nostro ordinamento in cui, per esempio, si dice la consulenza tecnica è sì esplorativa, ma siccome quel fatto lo si può accertare solo con determinate condizioni tecniche, e allora è perfettamente ammissibile. In una certa misura mi sembra che questo excursus sulle fishing expedition da un lato e sul concetto di prova esplorativa dall'altro lato ci consenta anzi ci imponga di una sempre più attenta valutazione delle istanze istruttorie in relazione alle allegazioni in fatto delle parti. E sotto questo profilo la giurisprudenza italiana di legittimità ha sottolineato la necessaria circolarità e correlatività fra gli oneri di allegazione, gli oneri di contestazione e gli oneri della prova. Io credo di aver cercato di, insomma, in qualche modo ho tentato di riassumere il discorso che ho cercato di fare nel mio libro. Ovviamente invito Daniele e Antonio a farmi tutte le domande se non sono stata abbastanza chiara. Ho dovuto fare una piccola parte iniziale sulla storia della metafora perché così, insomma, perché secondo me è necessario per far capire appunto oggi questa metafora abbia veramente, esattamente come il termine avversativa, un'utilità molto ridotta. E invece bisogna tornare a riflettere sugli oneri di allegazione e sul rapporto tra le istanze di prova e gli oneri di allegazione. Benissimo, professora Francesca, grazie mille per tutto questo
spettacolare riassunto su questo tema che è veramente molto interessante per tutti noi. Grazie mille. Pessoal, sim, realmente eu recomendo a leitura do livro da professora Francesca Ferrari, La Pesca de Frodo, de 2020. É um livro que vem na sequência de um outro trabalho fundamental da professora Francesca sobre Best Evidence, de 2004, e que agora a professora entrega no finalzinho, a próxima incursão, talvez, que esses temas acabam também nos colocando na pista, né, do problema do ônus de alegação, né? De que modo as legislações, de que modo os códigos, qual é a tendência que nós seguimos em relação ao ônus de alegação e a maneira como isso se conecta com o ônus da prova e de que modo a gente procura estruturar o procedimento diante dessas etapas, vamos colocar dessa maneira. Mas isso a gente pode conversar um pouquinho mais adiante. Eu gostaria agora de passar a palavra para o meu queridíssimo amigo, professor Antônio Passo Cabral, que também é um super comparativo, né? Como todos sabem, o professor Cabral, além de ser professor titular da UERJ, ele também faz parte, né, do Presídium da Associação Internacional de Direito Processual, e também tem essa pegada comparatista que, a meu juízo, e tenho certeza que também da professora Francesca, é essencial para que a gente consiga olhar para além das fronteiras e imaginar um direito processual, né, um direito probatório, com um pouco mais, né, de imaginação, um pouco mais de criatividade. Meu querido Cabral, muito obrigado por aceitar nosso convite, né? Tenho certeza que falo aqui em nome do professor Vitor, nosso presidente. Cabral, palco é teu. Bom dia a todos e todas. Queria saudar o nosso presidente aqui dos trabalhos, o amigo professor Daniel Mitidiero, saudar a professora Francesca Ferrari, dizer que a nossa satisfação de tê-la aqui, isso não é maior do que seria se ela estivesse presencialmente no Brasil, mas é uma satisfação estabelecermos esse diálogo. E queria também agradecer o convite ao Instituto Brasileiro de Direito e Raciocínio Probatório, né, que faço na pessoa do presidente, o professor Vitor de Paula Ramos, e também de toda a diretoria, em especial do amigo e professor Robson Godinho, né? Eu acho que é uma iniciativa muito importante a criação do Instituto. Eu já, inclusive, estou pleiteando o ingresso como membro e acho que quanto mais estudos a respeito do tema da prova, mais nós teremos um sistema que trabalhe bem com a revelação dos fatos e leve a sério as regras para que os fatos sejam bem investigados e bem plasmados no processo. Afinal de contas, a aplicação das normas depende da investigação dos fatos. E esse tema ficou durante muitos anos negligenciado. Eu acho que no Brasil não só, mas em grande parte da América Latina e talvez em algumas partes da Europa continental. Então, é uma satisfação estar aqui participando de um dos primeiros eventos do Instituto, né, e desejo vida longa aí ao Instituto Brasileiro de Direito e Raciocínio Probatório. Bom, pegando carona no que a professora Ferrari já falou, eu e Daniel pensamos em fazer comentários, né, a partir das reflexões que a Francesca faz no seu livro e fez na sua apresentação oral, especificamente voltadas para o contexto brasileiro, né, porque esse tema da Fishing Expedition, dessa expressão que nós acabamos utilizando de maneira quase que irresponsável, por um barbarismo, por um uso da língua inglesa, quando talvez nem fosse necessária. A expressão no direito anglo-americano se refere a uma prática processual em que as partes, geralmente autor ou requerente da produção da prova, faz solicitações de forma excessivamente genérica. E essa excessiva generalização nos requerimentos, se for autorizada, permitiria que a produção da prova se desenvolva sem uma base concreta, razoável, a respeito dos fatos que estão sendo analisados e de qual o objetivo probatório que se queira atingir. O escopo dessa prática, normalmente, não é produzir provas que fossem relevantes para um determinado processo ou que pudessem revelar
as circunstâncias concretas em que determinados fatos se ocorreram, mas sim para pesquisar indiscriminadamente informações que possam eventualmente aparecer beneficiando aquele que requereu essa produção probatória excessiva. Em outras palavras, trata-se de uma tentativa que se vê ilícita de obter provas sem saber a priori exatamente o que se está buscando, né, de forma a explorar os fatos na esperança de encontrar algo útil que revele algum ilícito e que revele alguma prova que a parte requerente pudesse utilizar de alguma maneira, às vezes para alavanca negocial, às vezes para outro tipo de processo ou outro tipo de pretensão. Agora, isso apareceu nos Estados Unidos, nos ordenamentos anglo-americanos, que tem uma estrutura procedimental muito diferente da estrutura do processo na América Latina e muito diferente da estrutura da Europa continental. Por quê? Porque nesses países existem mecanismos de revelação probatória pré-judiciária, como a discovery nos Estados Unidos ou a disclosure em outros ordenamentos, que nós não costumamos ter nos ordenamentos de tradição europeia continental. Não temos no Brasil e, até onde eu saiba, não há na Europa nada parecido com esses mecanismos. Pois bem, então, num sistema onde não existe obrigatoriedade de revelação pré-judiciária de provas a modo da Discovery americana, é importante a gente contextualizar o que seria útil para nós de trazermos a ideia de fishing expedition e dessa pescaria probatória, né, se a gente pudesse traduzir em termos mais chulos, né, mais leigos, a expressão norte-americana. Aqui no Brasil, por vezes, ao invés de pescaria probatória, a gente ouve os colegas falarem em investigação especulativa, né, que eu acho que é um bom termo para designar o fenômeno. Né? Uma prática de requerimentos probatórios sem escopo definido, sem que os alvos das medidas requeridas sejam identificados com precisão, sem que os fatos estejam bem delineados, né? Narrativas muito genéricas, de contextos muito amplos, sem que os sujeitos sejam minimamente identificados, sem que os ilícitos sejam especificados, por assim dizer, como a professora Ferrari mencionou, começar uma investigação sobre fatos, não para aclarar um fato supostamente ilícito que já seja conhecido, ainda que parcialmente, mas começar saindo à caça de um fato, né? A busca de um crime, a busca de um ilícito, a caça de fatos que a gente ainda não sabe quais são. Muitos casos, se a gente for olhar a jurisprudência brasileira, não existe, no meu modo de ver até agora, uma uniformidade sobre o conceito do que seria essa investigação fática especulativa. Nós temos já uma centena de casos no STJ, a imensa maioria oriundas do processo penal, em que o termo aparece, de uma maneira ou outra, para discutir a validade de prova colhida em certos contextos, como buscas policiais corporais sem justa causa, ingresso na residência de investigados, o argumento que talvez um crime poderia estar num estado de flagrância, e aí o ingresso na residência feito com poucos indícios, ou indícios muito tênues de que houvesse esse estado de flagrância, sem autorização dos residentes. E aí, ao ingressar, a polícia encontra a prática de algum crime. E outros exemplos, eu diria que não com tanta frequência, aparecem em casos que podem ser aplicados também em processos cíveis ou administrativos. Então, por exemplo, no cumprimento de diligências específicas, como buscas e apreensões, sem especificação no mandado do local onde a busca pode ser cumprida, investigações dos empregadores sobre os e-mails funcionais dos empregados, né, o e-mail da companhia, da empresa, sem que haja um delineamento prévio de um ilícito que aquele empregado pudesse ter praticado, ou sem que se instaurasse uma investigação interna na empresa a respeito daquilo. Investigações fiscais sobre contribuintes em processos administrativos, por exemplo, que estão analisando a potencial sonegação ou evasão fiscal referente a um determinado tributo, os órgãos fazendários acabam
produzindo provas de maneira muito genérica que revelam a descoberta de ilícitos fiscais sobre outros tributos que não eram o objeto daquela investigação. Um outro ponto em que a gente vê um crescimento recente dessa discussão é no uso da prova digital, né? É uma tendência inafastável, especialmente aqui na atividade do Ministério Público. A gente vê isso muito nas discussões sobre as quebras telemáticas, né, de dados em nuvem, de celulares e e-mails. Então, são todas as hipóteses onde tem aparecido esse questionamento a respeito da validade dessa prova colhida, quando o contexto que levou à coleta da prova era um contexto genérico demais, que revelou fatos que não apareciam desde o início, né? Vejam que essa prática, pessoal, ela não é tão fácil de identificar. E acho que no começo dessas discussões no Brasil é preciso que a gente separe o joio do trigo, como Francesca também salientou. Nem toda busca probatória que se inicia com indícios tênues significa fishing expedition. Nem tudo que é feito a partir de um determinado fato e, na medida em que a investigação fática vai avançando, revela circunstâncias de um contexto ilícito maior do que aquele que se sabia ao início, nem sempre isso deve ser invalidado, nem sempre isso significa que essa prática seja ilegal ou inadmissível no sistema. Todos aqueles que trabalham com investigação fática, tanto no processo penal quanto no processo civil, sabem que muitas vezes o contexto fático, que se revela em todas as cores apenas posteriormente, não aparece daquele modo desde o início. Ele vai se revelando aos poucos, de indícios pequenos, de circunstâncias isoladas. Às vezes, você só consegue uma peça do quebra-cabeça. E à medida em que a investigação vai avançando, a coleta da prova vai revelando outras peças e aquilo vai se formando, às vezes, como um mosaico em que só mais adiante é que você conseguiria ver o retrato geral daquele ilícito. E isso não tem problema algum. É natural que muitas vezes isso aconteça dessa maneira. Outra questão que dificulta, às vezes, identificar a prática de fishing expedition é que muitas vezes, a partir de um elemento de prova licitamente obtido para um fato especificado e delineado desde o início, surgem fatos novos que são revelados no cumprimento das medidas de busca, de quebras, quebra de sigilo e tudo mais. Então, isso deveria ser algo banido do direito processual, do direito probatório? Claro que não, né? Há muito tempo nós conhecemos, tanto no common law quanto no civil law, hipóteses em que a descoberta inevitável de prova ou o encontro fortuito de prova nos mostram casos em que, a partir de um fato conhecido, surgem outros crimes que estavam sendo praticados, outros ilícitos que estavam sendo praticados, e essa prova obtida a partir de encontro fortuito e descoberta inevitável é uma prova lícita que pode ser utilizada contra os destinatários dessas medidas de busca probatória. Isso é disciplinado em inúmeros países, inclusive no Código de Processo Penal brasileiro, que são hipóteses em que a prova é lícita, ainda que aquele fato não fosse conhecido a priori, e ainda que esse fato sequer fosse objeto da investigação. Bom, mas vamos partir da premissa de que realmente a gente tenha uma pescaria probatória, uma investigação especulativa, requerimentos ou determinações judiciais que eram genéricas demais e que permitiram que, a partir de fatos que não estavam bem delineados a priori, provas fossem produzidas. Então, vamos partir da premissa de que a Fishing Expedition aconteceu, né, e que essa prática não exista dúvida, né, sobre o conceito que a gente está utilizando ou que, num determinado fato, isso tenha efetivamente acontecido. Quais são os problemas que essas práticas podem gerar no sistema? São vários, né? Se eu tivesse mais tempo aqui, eu e o Daniel combinamos de fazer apenas alguns comentários, a gente poderia explorar cada um desses. Eu me limito aqui a enumerá-los, os problemas que eu conseguiria antecipar. O primeiro é um problema de eficiência. O direito processual busca uma condução célere e eficiente dos processos para resolver o conflito e determinar quem tem razão. Se a gente abrir demais a solicitação de provas e permitir que as provas sejam produzidas de modo indiscriminado, sem foco
sem precisação, sem delineados os fatos e sem especificação prévia, isso fala contra o andamento do processo em tempo razoável, pode causar atrasos, pode sobrecarregar o judiciário e pode elevar muito o tempo de tramitação do processo. Isso nos leva a um problema associado ao tempo, mas não apenas ao tempo, que é o aumento do custo do processo, né? Permitir ampliações de busca probatória demasiadamente genéricas aumenta o custo do processo, muitas vezes de modo desnecessário. E isso é especialmente importante no contexto atual para a prova eletrônica. Hoje, documentos são produzidos em modo eletrônico aos milhões, todo dia, né? Especialmente em casos envolvendo grandes empresas, se nós abrirmos demais a possibilidade de utilização de requerimentos probatórios genéricos, as empresas poderiam ser obrigadas a produzir milhões de documentos e apresentá-los em juízo, com o custo associado a isso de análise desses documentos pelos advogados, pelos consultores, etc., até pelos juízes, e isso aumenta muito o esforço que se tem que ter para compreender o contexto probatório. Muitas vezes, desses milhões de documentos, a imensa maioria sequer seria útil para esses processos. Associados ao problema de eficiência e de custos está um problema do abuso, né? O abuso do direito processual é algo hoje com o qual a gente se preocupa muito no Brasil, né? Não é possível utilizar instrumentos processuais para submeter a parte adversária a uma série de diligências e atos processuais desconexos, excessivos, demasiadamente longos. Isso violaria direitos fundamentais dos requeridos ou dos réus, violando os seus direitos, a razoável duração do processo, a eficiência processual, causando constrangimentos, às vezes, desnecessários e custos extraordinários, sem qualquer rendimento que poderia ser projetado, né? Então, essa atividade de prospecção probatória, de exploração indiscriminada, feriria direitos dos réus e, assim fazendo, seria uma prática abusiva. Hoje, a gente se preocupa muito no Brasil com o contexto da chamada litigância predatória, né, que também é outra expressão que não é precisamente identificada. Ninguém sabe, todo mundo está falando de litigância probatória, mas ninguém sabe exatamente o que ela é, ou quais os seus contornos. Mas é possível que o abuso dos mecanismos, né, de exploração probatória dessa maneira poderia ser designado como uma das formas de abuso do processo e de litigância predatória. Eu identificaria ainda um problema adicional, que é o problema de um risco de contaminação da cognição judicial, né? Ao permitir que a parte explore o processo em busca de informações talvez irrelevantes para a sua pretensão inicial, ou sem relação direta com os fatos que foram indicados inicialmente, pode criar uma situação em que as provas irrelevantes ou obtidas de maneira indevida influenciem o julgamento ou criem até vieses, preconceitos, né, nos magistrados que vão julgar a causa em razão de fatos completamente desconexos daqueles fatos que estavam sendo discutidos. Às vezes, a investigação probatória revela como aquela pessoa lida com a sua esposa, como ela trata os seus filhos, né? E às vezes esse tipo de comportamento irrelevante para a causa pode levar aos juízes, que são seres humanos, né? Algum tipo de enviesamento que pode comprometer a sua imparcialidade. Essa contaminação às vezes é inevitável, ainda que você exclua o elemento de prova inútil do processo, depois que o juiz teve contato com aquilo, é difícil que a gente não tenha essa contaminação. É claro que isso é algo que pode acontecer ou pode não acontecer, mas é um problema que eu antecipo, o diviso de alguma maneira no uso na prática de Fishing Expedition. Então eu acho que, finalmente, né, eu acho que a gente tem que lembrar o problema de que a Fishing Expedition muitas vezes viola direitos de privacidade, intimidade, né, que são direitos fundamentais hoje, muito prezados no Brasil e ao redor do mundo, não apenas, né, em relação às questões pessoais, mas também em relação aos dados. Eu acho que há uma preocupação que a gente deve ter também, principalmente nas quebras de sigilo, com esse problema. Bom, especificamente no Brasil, onde é que eu acho que isso pode gerar temas de pesquisa, pontos de discussão aqui para o nosso debate hoje, para futuros eventos
e ideias, né, para que o Instituto possa levar adiante esse debate sobre a investigação fática exploratória, ou prospecção probatória, ou pescaria probatória. Bom, o processo eletrônico no Brasil é muito desenvolvido. E a coleta de prova digital é uma realidade há muitos anos no Brasil, no processo penal. E em muitos processos cíveis, principalmente nas ações de improbidade administrativa, também é algo muito consolidado. Me parece que há aí um campo de análise de quanto pode haver de extensão dos requerimentos probatórios e de como seria o papel do juiz como gatekeeper, como um papel de filtragem, né, desses requerimentos. A lei de improbidade administrativa, em 2021, foi intensamente modificada e trouxe um aumento desse ônus de alegação, de que falava o Daniel agora, né, pegando esse final da apresentação da Francesca, e acho que pode indicar um caminho interessante para que nós postulemos ou defendamos um rigor maior nos ônus de alegação dos requerentes da produção probatória. Agora, lembrando que no Brasil não há discovery, né? Nós não temos uma discovery e a prática que nós teríamos de produção probatória pré-judiciária é muito tênue, que vem das convenções processuais, e é um campo onde as convenções processuais não têm avançado, né? Eu mesmo que pesquiso muito, inclusive estou realizando uma pesquisa empírica sobre as convenções processuais, vejo com muita raridade convenções processuais que criassem por contrato uma discovery pelo qual as partes tivessem obrigação de revelar as provas umas para as outras antes do ajuizamento de qualquer ação, com preclusões que impedissem a reprodução dessa prova em juízo, né? Acho que se houver convenções processuais nesse sentido, é um grande ponto para a gente pensar na Fishing Expedition e nas restrições que deva haver, né, desses requerimentos probatórios feitos de uma parte a outra. Mas, na inexistência dessas convenções, o que sobra para nós, por hora, seria o artigo 381 do Código de Processo Civil, que é a produção probatória ante causam, que hoje no Brasil pode ser feita, inclusive, de modo desvinculado de qualquer requisito de urgência. Isso tem ganhado algum corpo, mas ainda sofre esse procedimento no judiciário brasileiro pela demora excessiva na produção da prova pré-formulação de pretensões declarativas. Se o judiciário brasileiro começar a responder de modo mais eficiente aos requerimentos de produção de prova anteriores ao ajuizamento de ações na forma do 381, me parece que aí poderia ser um campo interessante para que nós defendêssemos, né, um rigor maior dos juízes nos requerimentos, né, pelo menos na indicação dos fatos, precisação dos fatos, identificação dos envolvidos, para os fins do artigo 382 e etc. E nós temos mecanismos no Brasil para coibir o abuso, né, os princípios da boa-fé, da cooperação, todo o combate à litigância de má-fé, né, tudo que tem sido utilizado para coibir a litigância predatória, me parece que pode ser utilizado aqui também para sancionar ou pelo menos prevenir o abuso dos instrumentos de produção antecipada de prova. Agora, eu queria terminar aqui essas observações dizendo que o papel principal aqui deve ser claramente do judiciário ao analisar os requerimentos probatórios e exigir, às vezes numa quebra telemática, a delimitação temporal do período que se deseja a quebra telemática. Ou seja, eu não vou quebrar os e-mails do investigado desde sempre, mas vou limitar aquele período que é o período preciso de investigação do ilícito especificado, no qual a gente entende que pode haver fatos relevantes. E acho que uma especial atenção deve haver no Brasil para a modificação que o CPC sofreu no artigo 397. Isso é muito curioso, porque essa alteração apareceu no 397 e eu vi pouquíssimo comentário da processualística brasileira. Eu acho que muita gente, pasme os senhores até que nos está assistindo, sequer sabe que o 397 foi alterado em 2021, salvo engano, ou 2022, há pouco tempo, foi alterado para admitir que, na exibição de documentos, as partes solicitem não apenas um documento que seja especificamente indicado, mas uma categoria de documentos, né? Uma busca que envolva não um documento
identificado precisamente o ofício, o número tal, o relatório feito pela empresa de compliance, integridade, a perícia que foi realizada pela consultoria ambiental que a empresa tal contratou. Ao invés de se indicar esse documento preciso, que as partes possam solicitar categorias, grupos de documentos. Isso nos remete a um alerta que a gente tem que fazer sobre a possibilidade de phishing expedition, porque hoje a gente tem, por exemplo, a possibilidade de solicitar exibição de, por exemplo, todas as notas fiscais emitidas por uma companhia, por uma empresa, por uma pessoa jurídica em um determinado tempo. Todos os relatórios de análise química realizados pela consultoria contratada para prestar consultoria para aquela empresa durante um período. Então, essas categorias de documento muitas vezes podem trazer aos autos, né, documentos que sejam úteis para os fatos que foram especificados pelo requerente, mas podem revelar ilícitos que não têm nenhuma conexão com aqueles fatos que estão sendo objeto daquele procedimento probatório. E isso, evidentemente, pode ser prejudicial aos requeridos e pode elevar aí, por exemplo, a alavanca de negociação que o requerente teria, né, ao pressionar, às vezes, o requerido, falando, faça um acordo comigo, senão eu vou revelar aqui para as autoridades administrativas, para as autoridades fiscais, que você está fazendo essa prática não de modo episódico, mas como algo que se revela recorrente. Né? E, então, eu acho que a ampliação que hoje o artigo 397 permite na exibição de documento é algo que pode ser um ponto, né, para que a gente explore, né, esse conceito de phishing expedition também no processo civil de modo mais intenso. Eu não vi até agora, na jurisprudência, uma discussão específica sobre essa modificação do artigo 397. Pode ser que o debate de hoje, organizado pelo Instituto, venha a deflagrar essa preocupação e aí a gente comece a ver um rigor maior com os juízes. Mas eu acho que, assim, em conclusão, eu acho que o tema no Brasil ele deve ser parcialmente desvinculado das origens no common law. Como nós não temos discovery, nós não devemos nos apegar às categorias do common law para analisarmos phishing expedition no Brasil. Eu acho, sim, que os alertas para essa phishing expedition e todos esses prejuízos que ela pode gerar a um procedimento, que eu já elenquei aqui, eficiência, custo, contaminação, etc., tudo isso são preocupações importantes que nos levam a querer também evitar o uso indiscriminado dos recursos judiciários e o abuso dos instrumentos probatórios de análise e investigação fática. E me parece que a preocupação norte-americana e a preocupação da Francesca também na Itália é importante para nos revelar que os juízes devem ter um papel de rigor na análise desses requerimentos, controlando, exigindo limitações temporais, fazendo um deferimento seletivo, tendo um rigor maior na análise de relevância e necessidade das provas, e às vezes até impondo sanções aos comportamentos abusivos, quando, apesar de alertado que tal requerimento pudesse ser abusivo, ou, por exemplo, instando-se a parte a delimitar melhor o requerimento probatório, a parte se recuse a fazê-lo. Né? É claro que isso poderia ser resolvido apenas como um indeferimento por inutilidade ou por uma generalização excessiva nas narrativas do requerente, mas também poderia ser acompanhado de alguns incentivos ou desincentivos para que essas condutas não se repitam. Né? Isso é especialmente importante para os repeat players, que estão sempre solicitando provas em juízo. Né? E acho que hoje os centros de inteligência, por exemplo, os judiciários no Brasil, podem identificar quem são esses repeat players. Na pesquisa empírica que eu estou realizando, eu estou realizando uma pesquisa empírica sobre negócios processuais e uma pesquisa empírica sobre produção antecipada de prova. Né? Nós conseguimos identificar claramente, por exemplo, na Justiça Federal, que a Caixa Econômica Federal é um dos litigantes mais comumente acessados para a produção antecipada de prova. Então, poderia o Judiciário Federal, em uma determinada região, chamar a Caixa Econômica e falar, olha, vamos aqui exigir nesses requerimentos probatórios uma certa padronização para que a gente não tivesse que ficar aqui com procedimentos do 381 que se prolonguem excessivamente. Então, acho que mapear esse cenário pode levar o Judiciário também a exigir desses litigantes habituais
maior rigor nos ônus de alegação. E aí eu volto ao que o Daniel falou, né, da importância de relacionar a investigação fática especulativa aos ônus de alegação. E com isso eu devolvo a ele aí, esperando que essas reflexões tenham sido importantes para o nosso debate. Eu excedi o tempo que a gente tinha combinado de utilizar, mas espero que eu tenha trazido algum ponto aí de interesse para todos os amantes do direito probatório. Obrigado. Muito obrigado, professor Cabral. Sempre uma alegria escutá-lo. Não sei professora Francesca, vuol parlare qualcosa? Sì, posso solo intervenire per ringraziare Antonio Cabral e per dirgli che alcune delle cose che ha detto mi trovano perfettamente d'accordo. Per esempio, quando ha citato il processo penale come l'unico processo, cioè come il processo nel quale dove la prova è regina, insomma, non c'è niente da fare, è così. Cioè. E l'altra cosa che giustamente lui ha fatto riferimento all'ipotesi della istanza di esibizione non particolareggiata, cioè senza una precisa indicazione del documento. Adesso non mi vedete più, vero? Ok, vabbè. Del documento. E in quel caso, secondo me, è vero che è quella che è il caso classico in cui la giurisprudenza dice ecco la prova esplorativa. Banalmente, secondo me, ecco l'istanza di esibizione inammissibile. Mentre quella stessa istanza di esibizione, quindi con una carenza della identificazione del documento, nell'ambito di un procedimento come quello delle azioni di private enforcement dell'antitrust o nell'ambito di un giudizio in materia di proprietà intellettuale dove ci sono delle regole di prova diverse che sono volte a risolvere la simmetria informativa fra le parti, ecco, in quel caso sarà pure esplorativa, ma è ammissibile perché è la legge che me lo consente. Cioè, in una certa misura, secondo me, almeno in Italia, questa espressione viene utilizzata in alternativa a inammissibile, ma non è vero perché sono due concetti diversi. Cioè, ci sono dei casi in cui anche la prova esplorativa è ammissibile e anche la Corte di Cassazione nei 2 anni fa, insomma nel 2022, quando ha ridisegnato la consulenza tecnica, ha dato atto del fatto, per esempio, che il consulente tecnico può svolgere delle indagini. Quindi la consulenza tecnica non è sempre esplorativa, o per meglio dire, talvolta è legittimamente esplorativa, nel senso che per identificare quei fatti sono necessarie delle cognizioni tecniche. L'ultima cosa che volevo chiedervi era questa, scusate, faccio una domanda a tutte e due. Io nell'ultima parte del libro dico che secondo me questo nuovo rapporto, per meglio dire, questo concentrarsi sul rapporto fra l'onere di allegazione e l'onere della prova, e quindi questo valutare l'istanza istruttoria sulla base dei fatti allegati dalle parti, secondo me è molto importante con l'introduzione degli strumenti di intelligenza artificiale. Allora, io so per ragioni, perché l'ho letto, che voi avete appena provato Francesco congelou para mim aqui. Anche per me. Scusate, professoressa. Francesca, non ti sentiamo. provato un disegno di legge sull'intelligenza artificiale, che è un po' simile. Mi Non abbiamo sentite? ascoltato. No. Ah, Adesso scusa. ha tornato, però Ok. si può Eh, fare una volta allora, in più la domanda? Va bene. no, allora, io so che avete approvato da poco in Brasile un regolamento, una legge sull'intelligenza artificiale, quantomeno è stata approvata forse dal Senato, ma non ancora dalla Camera dei Deputati. Mi chiedevo se, al di là di questa legge, non so se nella legge si dice qualcosa, nel nostro AI Act a livello europeo non si dice niente, ma mi chiedevo se ci sono dei casi in cui in Brasile vengono utilizzate prove o selezionare le prove nel processo. Grazie mille.
Francesca, grazie mille della domanda, della chiesta. Cabral? Cortou para mim a pergunta. Francesca, tua voce non l'ho sentita, c'era un problema nella No, trasmissione. Non so qual scusami. è la domanda. Allora, io ho nel libro sostengo che questo legame tra l'onere di allegazione e l'istanza istruttoria sia fondamentale anche tutte le volte in cui si utilizzano degli strumenti di intelligenza artificiale per valutare le prove nel processo. Il caso classico è quello negli Stati Uniti dei TAR. Mi chiedevo se in qualche modo già l'intelligenza artificiale sia entrata nel processo in Brasile oppure no. Olha, o Brasil é muito avançado, acho que muito mais do que todos os países europeus, no uso da tecnologia no processo. Mas inteligência artificial para a produção de prova no processo ainda é algo que a gente está. É uma ideia que ainda não está desenvolvida. O que me parece que já existe é a inteligência artificial ou mecanismos tecnológicos, eu diria que não necessariamente de inteligência artificial, Certo. para investigar essa quantidade brutal, gigabytes e gigabytes de documentos que, por vezes, as partes têm que transmitir umas às outras. Isso existe, mas me parece que nem aqui, nem nos Estados Unidos, esse problema começou com inteligência artificial. Ele começou com o uso tecnológico de ferramentas que fazem a busca por palavra-chave. Então, são palavras-chave que relacionadas com a pretensão ou com os interesses das partes, que fazem uma análise dos documentos e conseguem, no meio daquela quantidade enorme de dados, encontrar o que seria relevante para as partes. Isso é um serviço muito caro, cobrado por empresas especializadas, e eu sei que nos Estados Unidos esses serviços estão cada vez mais caros. Imagino que em países onde a discovery seja uma prática exigida dos profissionais do direito, essa necessidade esteja crescendo e talvez hoje em dia isso seja feito por instrumentos de inteligência artificial. Mas eu não saberia dizer. Eu sei que, até onde eu sei, isso não parece ser o caso no Brasil. No Brasil, nós utilizamos inteligência artificial, sim, mas hoje ela está muito mais voltada para a decisão, a formação das decisões, né? E para a seleção de casos similares. Então, seleção de casos similares e indicação de minutas ou propostas de decisão. Para essas finalidades, a gente usa intensamente no Brasil ferramentas de inteligência artificial. Para a produção da prova, até onde eu conheça, o problema ainda o problema tecnológico ainda é muito mais frequente nos países de common law por conta da discovery. Eu não sei, pode ser uma ignorância minha, mas eu não vejo isso com o uso de inteligência artificial. Na minha atividade como membro do Ministério Público, nós desenvolvemos, e a Polícia Federal também desenvolveu outros mecanismos, e nós desenvolvemos mecanismos para análise de dados que são mecanismos tecnológicos que fazem essa varredura. Porque quando a gente faz quebras telemáticas, antigamente as empresas entregavam um HD como esse aqui, que era entregue com os dados da quebra dos e-mails ou do telefone dos investigados. Hoje, nem isso elas fazem, elas disponibilizam um link na nuvem para que nós baixemos os dados. Então, tem todo um procedimento para que a gente garanta que nesse download de dados seja preservada a cadeia de custódia e tudo mais. Então, nós temos há muito tempo, porque para analisar um tanto de informação é preciso algum mecanismo, alguma ferramenta tecnológica. Nós temos diversas ferramentas para fazer essa análise. Nenhuma delas trabalha com inteligência artificial, mas são mecanismos que fazem varredura e que conseguem, inclusive nos áudios, buscarem palavras-chave, nos indicarem quais são os documentos, fotos, documentos escritos, em qualquer formato, e até áudios, aqueles que seriam relevantes para a investigação. Claro que, como qualquer prompt que a gente pede alguma coisa e indica as palavras-chave, muitas vezes o resultado não é aquele que nós esperamos. A gente tem que ir lá, num trabalho de formiguinha, né, tentar olhar documento por documento. Mas, às vezes, são terabytes de dados, então é muita coisa. Sem assessoria, sem um staff para fazer essa análise, é algo difícil
é que se faça de modo artesanal, né? Então, é isso que eu posso dizer. Eu não sei de mecanismos de inteligência artificial aplicados para essa finalidade, né? Pode ser que os colegas que estão aqui presentes e que se engajem na discussão tenham outra experiência e possam dar algum tipo de informação mais precisa do que essa que eu tenho sobre o que acontece nos Estados Unidos ou em outros lugares. Muito obrigado, Cabral. Grazie mille, Francesca. Não sei se alguém gostaria de fazer algum comentário sobre essa observação, essa pergunta que a professora Francesca fez. Eu também estou com o professor Cabral, também não conheço nenhum mecanismo de valoração, né, ou de produção de prova, também na linha do que o professor Cabral mencionou. E, bom, como a gente está aqui já meio-dia e 25, eu vou passar a palavra para a professora Francesca para o seu pronunciamento final. Qualche parole finale, professoressa, e depois para o nosso querido amigo Cabral. E aí a gente encaminha o encerramento da nossa segunda pílula de verão do Instituto Brasileiro de Direito e Raciocínio Probatório. Francesca, per favore. Allora, innanzitutto vi ringrazio perché l'esposizione di Antonio Cabral mi ha fatto capire da un lato che posso venire tranquillamente in Brasile a studiare un po' il vostro processo. No, no. E mi sembra che dal punto di vista come climatico, ecco, sia già una grandissima soddisfazione. Ma al di là di quello, mi ha fatto capire che sotto alcuni profili i nostri processi sono diversi, però sotto alcuni profili in realtà poi c'è una convergenza e quello che diceva prima relativamente all'utilizzo degli strumenti di intelligenza artificiale mi sembra molto importante perché ho un po' la sensazione che sarà ehm, come dire, che questi strumenti di ricerca della prova, come è un po' l'istanza di esibizione, per questi strumenti di ricerca della prova, così come sono, e altrettanto, scusate, mi consentite di definire ricerca della prova anche la stessa Discovery, sarà sempre più importante questo legame con i fatti allegati e questa verifica in merito alla corrispondenza e alla circolarità delle nozioni. Mi sembra sotto questo profilo che il Brasile, tra l'altro, sia un paese particolarmente avanti rispetto agli altri paesi, appunto anche questa recente iniziativa legislativa come dire, mi induce sempre di più a fare le valigie, ecco, però non penso che mi vogliate domani mattina, quindi ancora un po' aspetto. Grazie di tutto, davvero. Grazie Daniel, grazie Antonio. Grazie a te. Grazie, Francesca. Cabral. Não, só agradecer ao Instituto, a você, Daniel, pela moderação, à diretoria pelo convite, dizer que eu estou sempre à disposição e desejar vida longa aí ao Instituto, né? E que vocês, que o nosso Instituto possa trazer aqui luzes, né, para não só sobre esse debate, mas também sobre muitos outros temas de direito probatório que historicamente ficaram talvez na sombra, né? E que quanto mais escolas, mais ideias, né? E que o Instituto seja mais um ponto em que as ideias possam circular, ser debatidas e que a gente possa com isso extrair conclusões ou ideias que melhorem o sistema judiciário no Brasil, na Itália, em qualquer lugar. Muito obrigado pelo convite e espero que tenha sido útil alguma coisa que eu falei aqui para os estudos dos colegas. Obrigado. Muito obrigado, Cabral. Muito obrigado, Francesca. Eu quero dizer que, assim como aconteceu na Itália, que a gente tem a clássica Associazione Italiana degli Studiosi, fra gli Studiosi del Processo Civile, e agora a gente também tem o Instituto de Direito Probatório. Também aqui no Brasil a gente tem o Instituto Brasileiro de Direito Processual, clássico desde de tanto tempo, fazer 70 anos aí em breve, em que o Cabral e eu estamos lá na diretoria, junto com alguns amigos. Agora a gente também tem o Instituto Brasileiro de Direito e Raciocínio Probatório, cujo objetivo, como o Cabral bem colocou, é somar, né? Nós estamos aqui para somar,
para estudar esses temas de processo, esses temas da prova, mostrar as intersecções que nós temos entre essas diferentes perspectivas de análise. E para nós é realmente uma grande alegria poder promover interlocução com grandes expoentes mundiais do processo da prova, como a professora Francesca Ferrari e como o professor Antônio do Passo Cabral. Então, em nome do Instituto, em nome do nosso presidente Vitor de Paula Ramos, também os colegas de diretoria que estão aqui, eu vi o Arthur, o Robson, a Clarissa, enfim, e todos os presentes, eu quero dizer que foi uma enorme alegria estar com vocês e a gente se vê na próxima. Até mais. Vai, vai. Ciao.